Após tanto tempo ou pouco tempo de casados, vem a notícia: vamos nos separar. Muitas vezes um choque para quem está por perto. Para outros não, já era esperado. Cada caso é um caso. Mas e a mulher? Como fica após o divórcio? Será que existe vida para a mulher após isso? Em tempos antigos, a mulher era praticamente colocada à parte da sociedade. E hoje em dia? Mudou? Melhorou? Até que ponto? Todo esse assunto nós vamos falar hoje, porque o tema do Pode Contar é: mulher, existe vida após o divórcio. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Oiê, seja bem-vinda, seja bem-vindo, começando mais um Pode Contar, e tô muito feliz, como sempre, de ter você aqui comigo, por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo, ou se você está me ouvindo pelo Spotify, também compartilhe esse episódio com mulheres que você sabe que esse assunto vai tocar fundo do coração, porque temos muito assunto, porque é um assunto polêmico, né? Mas que nós vamos tratar, como sempre, com muito carinho. E para mostrar aqui as minhas convidadas, eu estou hoje com a Camila. Oiê! De novo, né, Camila? Segunda vez que a Camila vem aqui, porque, como sempre, a gente tem muito assunto para falar. E também estou com a Thalita, que é a primeira vez aqui. Primeira vez, inaugurando. Fica à vontade, aqui é como se a gente estivesse tomando um tereré ou tomando um cafezinho, que vocês gostam mais de tomar. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Eu quero que a Thalita se apresente um pouquinho, resumidamente. Quem é você? Você mora em Campo Grande, né? Não é daqui de Dourados. Se apresenta, Thalita. Bom, meu nome é Thalita. Hoje eu sou empreendedora, né? Tenho 2 lojas. Uma aqui em Dourados e venho de 15 em 15 dias aqui. É uma loja de lingerie, uma outlet, uma franquia, né? Que veio de São Paulo. E eu tenho uma loja lá em Campo Grande, chamada Soul Fitness, que é uma loja que eu abri com a minha irmã, em sociedade, porque a gente gosta muito desse mundo fitness, movimento, academia, treinos. E aí a gente acabou tendo essa ideia de ir para esse ramo do fitness, né? Então nós temos uma loja lá e temos essa loja aqui. Sou divorciada, tenho 37 anos, tenho 2 filhas, uma de 3 anos, que é a Eduarda, e uma de 5 anos, que é a Giovana. Ambas moram comigo e a gente faz, né, a divisão da guarda dela com o pai. Venho de uma família bem grande. Nós temos tenho muito tio, tenho meus pais, tenho meus tios, muitos primos. E acho que é isso. Bom resumo, gostei. E você, Camila, quem não viu o episódio anterior, dá um resumo aí, um review. Quem é a Camila Azevedo? Pois bem, sou a Camila Azevedo, maquiadora, mãe de 3, né? Bernardo, Alexandra e Maria Cecília. Tenho 33 anos. Sou separada, não divorciada, porque eu não era casada no papel, né? Então, sou solteira. Estou separada aí há um tempinho. Há um tempinho quanto? Foi final do ano passado? Meio do ano passado? Uns 9 meses, né? É mais recente, né? A Thalita faz 4 anos. Foi em novembro de 2020. E quanto tempo durou o casamento? Tudo assim, contando namoro, noivado, tudo foram 10 anos. E Camila, quanto tempo durou? 15 anos. 15 anos. E aí tá separada há cerca de 9 meses. Então, tem 3 filhos.
E é maquiadora? Sou maquiadora, graças a Deus. Influenciadora? Não, essa parte aí, né, a gente tenta, Só né? tenta. É bem de meia tigela, assim, né, mas vai. Eu e a Camila, a gente se conheceu por causa de trabalhos, né? Trabalho. E também como maquiadora, ela já me maquiou. E precisa me maquiar mais vezes também. Por favor. E a Thalita, a gente se conheceu também por conta de trabalho, né? Por conta da loja, quando elas vieram aqui para Dourados. Falando nisso, por que vocês decidiram investir aqui em Dourados? Então, a minha irmã já tem 2 lojas dessa franquia lá em Campo Grande. E abriu a praça aqui. Normalmente, quando eles abrem a praça, eles perguntam, você quer ou não posso passar para outra pessoa? E aí, foi bem no auge que eu tinha acabado de sair do meu consultório e eu não sabia o que fazer. Minha irmã falou, você topa? Só que você vai ficar com essa parte comercial, de ir e vir. Eu fico mais com a parte administrativa, porque eu não tô afim de ficar viajando, pegando estrada e tal. Eu falei, não, eu topo. Na época, eu tava topando tudo, na verdade. Isso foi depois de você já ter se separado? Depois. Foi logo depois ou... Não, eu fiquei quase 2 anos num consultório, porque a minha formação toda é em educação. Sou pedagoga, psicopedagoga, então eu trabalhava numa escola, antes de separar, que era a escola da minha mãe, lá em Campo Grande. E aí minha mãe, ocorreu assim, no mesmo tempo da minha mãe, eu estar me separando, minha mãe vender a escola. E aí, como entrou outros sucessores, tudo, outro formato, na verdade, da escola, falei, não, aqui eu não quero ficar, eu fui para consultório. Só que quando eu me separei, eu tive uma depressão. E aí, no consultório, como assim, é só você e seu paciente. E eles, assim, consultório de psicopedagogia tem de tudo. Tem criança autista, tem criança com dificuldade de aprendizagem, que são a maioria deles. E aí, eu não consegui lidar muito com os problemas dele. Exige muito do emocional, né? Eu não estava bem emocionalmente, não consegui lidar muito com isso. Acabei fechando meu consultório e aí que veio a ideia de abrir as lojas. Legal. E esse ponto de depressão e tudo mais, antes de vir pra cá, eu tava lendo algumas pesquisas e eu vi uma que fala que as mulheres, após um divórcio, têm 60% a mais de probabilidade de enfrentar uma depressão ou crise de ansiedade. 60% a mais do que os homens. Ao mesmo tempo que eu falei, nossa, 60% a mais, eu falei, eu acho que é mais ainda. Eu acho porque não sei, eu tenho a impressão que a pressão que a mulher sofre, a mudança de vida que a mulher, as responsabilidades da mulher, como tudo na vida, a mulher parece que sempre sofre mais do que o homem, né? E o que vocês acham? Esse número 60% é baixo ou é alto ou tá certo? Vai eu, vai você. Vai, Camila. Eu acredito que é muito mais do que mais, isso, né? assim, com certeza. Porque por mais que é uma coisa que você pensa, que, por exemplo, no meu caso, eu não tomei a decisão de me separar do dia pra noite. Ainda mais quando você tem 3 filhos, né? Então, você pensa, você pondera, né? Você vai adiando. Eu tinha outros problemas, outras questões pra resolver antes disso. E aí... Por mais que era algo que eu estava ponderando há muito tempo, quando de fato aconteceu, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Tipo, não que eu tinha o desejo de reatar e voltar, enfim, né? Mas essa questão de onde você se pega ali com todas as responsabilidades pra você. E não adianta, coisas que é da mulher. Sim. É com a mulher que fica. E aí é o peso, né? Porque você tem toda uma sociedade que vai contra você, né? E isso é muito ainda... inserido ainda, né, na sociedade, essa questão de, meu Deus, como assim separou com 3 filhos, né? Tipo, é louca. Isso não é uma coisa que faz. Então, tanto essa questão das críticas, né, pesa pra você. A questão de você ter que lidar com os filhos, porque eu tenho um adolescente, ele entende muito, mas eu tenho outros 2 pequenos, né? E aí, como é que eu lido com isso? Então, às vezes, eu acabei não sofrendo pelo término do casamento em si, mas por eles, né? Que tinha pai e mãe dentro de casa. Então, eu acredito que é um número, assim, que provavelmente é muito maior do que isso. Os filhos contam muito, né? Na hora de tomar essa decisão, como tudo pra gente, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva, que, assim, eu admiro muito as duas, que são muito corajosas de vir falar um assunto que é tão delicado, mas, ao mesmo tempo, tão importante de ser discutido, porque eu não vejo as pessoas falando sobre isso. E é preciso a gente conversar, né? E quero fazer aqui uma colocação que em nenhum momento as duas querem aqui falar
mal do ex, a gente não quer aqui fazer casos de família. Não é essa a intenção. A gente até conversou bastante antes sobre isso, porque a nossa intenção é conversar sobre o assunto. Então, algumas ponderações que a gente vai fazer não é querendo atacar ou dar indireta pra ninguém, e sim trazer à tona um assunto que eu acredito piamente que muitas mulheres vão se identificar. Fazendo essa consideração, eu quero que vocês contem. E aí, como que estava o casamento? Assim, vocês acredito que ficaram bastante tempo com os então maridos. Estava tudo bem. Tiveram muitos momentos felizes, Sim. certo? As duas tiveram momentos felizes. Eu costumo falar que deu certo 10 anos. As pessoas falam, quanto tempo faz que você separou? Fazem 3 anos. Quanto tempo você ficou junto? 10 anos. Foi um tempo perdido. Quando você se separa, voltando naquela pergunta dos 60%, quando você se separa, eu acho que o índice de depressão, de ansiedade, tudo, como ela falou, a sociedade cobra a gente demais, né? E assim, a primeira pergunta que te fazem é, por que você separou? E não assim, você tá bem? Né? É a primeira coisa. E gente pra julgar é o que não falta, né? Então eu penso assim, quando eu me separei, você nunca se separa. Eu falei, eu fiquei 10 anos, mas aí você decidiu se separar? Não, eu levei 2 anos para eu me separar. Meu casamento já não estava bom há 2 anos. A gente já tinha as nossas diferenças, a gente procurou um psiquiatra, a gente procurou um psicólogo de casal, a gente procurou igreja. Olha, eu fiz de tudo, sabe? Porque conta muito os filhos. Você não quer se separar e acabar não deixando eles sem essa formação da família, o pai e a mãe juntos. Mas aí a minha terapeuta particular, já fazia antes, faço terapia há mais de 10 anos, ela falou que eu tenho que estar bem para as minhas filhas estarem bem. Você tá bem? Eu falei, não tô bem. Ela falou, então, você tem que tomar uma decisão, né? Que foi eu falo assim hoje que foi a decisão mais difícil e mais importante da minha vida, porque eu virei um ciclo e eu tive que enfrentar o mundo. A gente enfrenta o mundo, né? A gente enfrenta uma sociedade machista. Hoje eu tava até falando, antes da gente começar, ela, já tô namorando tal. Eu não consigo, porque eu tenho 2 filhas pequenas, então não entra só a minha carga, entra a carga que eu me cobro muito, porque por ter 2 filhas mulheres pequenas, eu não vou colocar qualquer pessoa dentro de casa. Então tem que ser uma pessoa que eu conheça muito, uma pessoa que já é do meu convívio, ou que eu conheça primeiro, para depois apresentar elas, para depois ir, sabe, para outros estágios. E os homens mesmo, eles fazem essa cobrança, sabe? Eu deixei de namorar algumas pessoas porque a pessoa simplesmente não aceita. Falar, a minha prioridade são as minhas filhas. Então a pessoa me perguntou, mas eu vou ser sua segunda opção? Eu falei, sempre. A minha primeira opção são minhas filhas. Se tiver alguém atropelando, eu vou salvar elas, não vou salvar você. Então, assim, a pessoa tem que ser muito madura, né? Para enfrentar esse tipo de coisa. Hoje, vai fazer 4 anos já que eu me separei. Hoje, emocionalmente, eu me sinto bem. Eu tomei meu antidepressivo 1 ano, depois eu parei de ter crise de ansiedade. Nunca tinha tido nada, depressão, ansiedade, crise de pânico, nada. Eu tive nesse primeiro ano após. Hoje eu tô super bem. Mas, assim, esse primeiro ano é terrível, né? Assim, esses primeiros meses, assim... As minhas filhas são pequenas, mas ao mesmo tempo elas perguntam, a mais velha principalmente. Queria estar por que que a gente vai no aniversário? Por que tá todos os papais e as mamães e meu papai não tá aqui? Por que que hoje eu tenho que ir pra casa do papai? Queria ficar com você. Por que que o papai não vem? A gente tem uma chácara. Porque o papai não vem aqui na chácara. E a minha psicóloga sempre falou, fale a verdade para ela, mas de acordo com a idade dela. Não explique muito porque ela tem 5 anos, mas fale. E isso me machucava muito. Sabe, de eu parar e falar, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tô sendo egoísta de pensar só em mim e às vezes não pensar nelas? Mas aí eu volto naquela questão que a minha psicóloga falou. Suas filhas só vão ser felizes se você estiver feliz. E eu não tava mais. Então, assim, e eu falo com toda a propriedade hoje que eu tentei de tudo, sabe? Eu não terminei um casamento do nada... Fiz as coisas do nada. Eu pensei muito para fazer.
Igual eu falei pra vocês, procurei muita ajuda, mas não foi deu por certo. empolgação, até porque ninguém vai terminar um casamento assim, Não. super feliz. Olha, eu vou terminar, né? Então, provavelmente veio todo um pensamento. E como que foi, Camila, assim, pra você? O que te fez perceber que não dá mais? Você também tentou? Como ela falou assim, foram feitas várias tentativas. Quanto tempo que levou pra tomar essa decisão? É muito engraçado isso, porque comigo também foi isso, assim, em questão de uns 2 anos que eu comecei, que eu entendi que realmente, assim, já não tinha mais o que eu fizesse que daria certo, sabe? É como se o meu copinho aqui já tivesse transbordado. E eu falo para as pessoas, eu falo, olha, eu tenho a minha consciência tranquila. Inclusive, isso eu falo para meu ex-marido. Eu falo, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu tentei tudo. Fomos para a igreja, tentamos terapia, fomos conversar. Só que, a partir do momento que eu vi que eu não estava dando um lar saudável para os meus filhos, que a gente acordava das 6 da manhã até as 11 da noite, era discutindo o tempo todo. E aí, com a rotina das crianças, a gente discutindo dentro do carro, na frente deles, a gente já não conseguia mais se respeitar como casal. E aí, estava prejudicando eles. Então, quando eu entendi, eu falei assim, gente, pera lá, não tá fazendo bem para eles também, isso aqui. Não é só para mim. Então, eles estão crescendo com a visão de que casamento é ruim, né? E não é, né, de fato. Então, era isso que eu tava mostrando para eles. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Falei, o que eu quero, né? Que os meus filhos pensem sobre o casamento, né? Que a casa é isso mesmo, né? Essa bagunça. Porque, Miriam, quando você... Miriam e Thaís, não sei se como você... Thalita, desculpa. Thalita, quando você vê que você perde o respeito e a admiração... Admiração, acho que é o ponto... Não adianta. Porque daí já não basta só você amar a pessoa. Porque daí eu acredito que as duas coisas andam muito juntas ali. Né? Então, aí você perdeu o respeito, perdeu a admiração, o amor. Esse negócio que você tava falando também, por exemplo, a minha filha mais velha pergunta, mamãe, eu vou me casar quando eu crescer? A gente fica com esse medo, né? Delas olharem e falarem, minha mãe tipo assim, separou, então eu não vou. Eu falei, filha, se você quiser, você vai. Sabe, porque eu tenho uma família muito tradicional. Então, chegou lá a minha beira de 26, 27 anos, assim, minha mãe já começou, acho que você tá ficando velha. Acho bom, né, você dar uma apressada. E aí, você começa a procurar marido. Não que, lógico, aí eu encontrei ele, amei profundamente ele, casei com ele, tudo. Mas, assim, eu vejo que eu não quero passar isso para minhas filhas. De falar, tá chegando sua hora, tá? Sim, nessa obrigação, tá na hora né? de você casar, né? A sociedade traz isso, né? Que a mulher tem um relógio, cronológico, né? Que precisa ter um tempo pra casar, o tempo pra ter engravidar. filho, o tempo, né? Pra tudo. Essa semana eu conversei com a minha filha tem 6 anos. E aí ela perguntou sobre uma pessoa, falou assim, por que fulano não tem filhos? Aí eu falei, porque ela não quer ter filhos ainda, ou talvez ela não tenha. E aí ela falou assim, mas pode escolher? Aí ela falou assim, mas isso é uma coisa que pode escolher? Falei, sim, filha, você pode escolher. Qualquer pessoa pode escolher se quer casar, se quer ter filhos ou não. Aí só que ela fez uma pergunta super mais difícil depois, né? Mas como que pode impedir não ter filhos? Aí eu, meu Deus. E aí outras coisas, eu né? falei assim, a pessoa pode tomar remédio, pode fazer uma cirurgia, que nem agora. A mamãe e o papai não querem ter filhos mais, porque a gente já tem 2, né? Falei, gente... Mas aí depois eu fiquei pensando nessa pergunta. Olha que interessante. Eu posso escolher essa coisa de não ter filhos? Não é? Eu posso escolher estar casada? É uma discussão que se fosse um tempo atrás, ou dependendo da família, dependendo da mãe, não tem essa possibilidade para a mulher. Então, eu acho que desse ponto já é uma evolução. E também, sim, ressalvo, eu sou super a favor do casamento, de filhos, né? Porque quando a gente começa a entrar nessa discussão, parece que, meu Deus, mas você é contra a família, você... Não é nada disso. Não. A gente espera que tudo dê certo, que se for da vontade, mas a gente tem que abrir uma discussão que não é todo mundo que pode estar casado para sempre. Até porque, pelo menos no meio de igrejas, muitas vezes isso é condenado e tem mulheres infelizes ou até sofrendo violência física, psicológica e presas por causa de padrões e de expectativas
que colocam em cima delas. Então, a gente precisa conversar sobre isso, porque pode ir para um ponto muito perigoso. Sim, né? Exatamente. Mas é muito interessante isso, de você conversar com a sua filha. E eu não vejo que, porque a mãe, os casais que são separados, então os filhos não vão querer casar. Não, até porque se fosse assim, todo mundo ia querer casar, né? Porque ou ninguém ia querer casar. Não, tem vários exemplos que são o oposto, né? Sim. E aí, como que foi para vocês duas? Pode começar pela Camila. Como que foi, então, o momento exato? Assim, teve alguma coisa, de repente, assim, não dá mais? Ou realmente foi um processo? E como que foi essa conversa? Não precisa entrar em detalhes, é claro, né? Mas assim, como que foi E agora? Vamos. Assim, de fato, assim, igual eu expliquei, foi um processo, porque, de novo, né? Você jamais se casa pensando em se separar. A gente não casa pra isso. Você casa lá pro feliz pra sempre, até que a morte nos separe. Ponto. E aí, nisso aí, você vai aguentando muitas coisas, das duas partes, né? Também eu tenho muita parcela de culpa nisso também. Eu consigo reconhecer os meus erros, as minhas falhas, aonde é que eu errei, né? E o que fez eu chegar nesse ponto. Mas e aí, assim, então teve um dia que eu conversei com meu filho. Chamei meu filho mais velho, falei, filho, vem cá. Mamãe, não tá conseguindo mais, não tô mais sabendo lidar com a situação. Eu e seu pai, a gente tá indo cada vez pior, já tentamos de tudo. O que você acha? Olha aí. O mais velho tem quantos anos? 14. Aí ele falou pra mim assim, olha, mamãe, eu de verdade acho que vocês dois não tem mais jeito. Então, assim, quando ele falou isso pra mim, assim, isso eu falei, meu Deus, se o meu filho, que me ama, que ama o pai dele, que nos respeita, vê dessa forma, eu fiquei pensando, falei, que mal que eu tô fazendo, né? Tipo assim, pra eles, né? E aí, nisso foi crucial. Aí, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não consigo mais, eu vou pegar minhas coisas, vou sair de casa, pra mim não dá mais. Falei com a minha mãe de manhã, ela mora em Campo Grande, quando foi à tarde ela tava aqui. Pra me acolher, assim, né? Chamei meu ex-marido e falei pra ele, olha, a partir de hoje, não dá mais, tal. Ele, né, quis, assim, entender a situação, ainda quis tentar contornar e tal, vamos conversar e tal, mas eu tava muito decidida. Não só pela fala do meu filho, mas pelo meu copinho lá que já tinha transbordado e eu sabia que não tinha mais jeito mesmo. Depois de várias tentativas. Depois de falar que eu não tentei, assim, quanto a isso eu tenho minha consciência muito tranquila. E eu sabia que o dia que eu tomasse essa decisão, por mais difícil e dolorosa que fosse, seria pra sempre. Né? Então, eu tava muito certa disso. E aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você terminou o casamento e não sofreu. Eu vivi o luto da perca do meu casamento no casamento. E isso é muito ruim. É uma dor, assim, sabe? Então, quando chegou o dia, eu já tava mais tranquila, assim, né? Porque daí, na verdade, o meu pensamento maior eram as crianças. Então, aí, sentei com o Bernardo é o do meio, que tem 6 anos, e aí é a fase do porquê, e quer saber tudo e quer entender. E expliquei pra ele, falei, olha, filho, a partir de agora, né, é só nós 3, o papai vai morar em outro lugar, você vai visitar a casa do papai, a gente vai tentar manter a rotina com vocês, né, e aí fomos pra parte dos trâmites ali legais, assim, pra organizar, né, mas eu tive que sentar e explicar, e pra Maria Cecília a mesma coisa, então, no começo, todos os dias ela perguntava, papai não vai vir? Papai não vai chegar? E aí, essa é a hora que você... E essa pergunta é feita pra mãe, né? Que é quem tá ali com eles todo dia, né? Exatamente. Então, assim, eles entenderam a separação, acho que até creio eu que de uma forma mais tranquila. Claro que eu percebi algumas mudanças de comportamento, porque acontece, acredito até que é inevitável não acontecer, né? Mas a gente ainda estamos tentando levar de uma forma mais tranquila. Hoje eu já consigo ter uma boa relação com meu ex-marido, então hoje a gente já consegue conversar, a gente já consegue organizar as questões das crianças, porque no começo é mais difícil mesmo. Então, é basicamente isso. Porque não é todo casamento que é igual o da Sandy e do... É maturidade demais. Maturidade demais. Eu falo, ou eles fingem muito bem, ou eles são seres, assim, superiores, né? Porque, meu Deus, mas eu acho que é tudo só pra... É porque eu acho também que todo mundo sai muito machucado, né? Por exemplo, no meu caso, a minha filha menor tinha 4 meses...
Então, ela era de berço. E a minha maior tinha 2 anos. Novinhas. Assim, muito novinhas. Então, assim, a menor, ela nem entendeu direito, a de 2 anos. A de 4, então, nem se fala, né? Nem viram como que era uma dinâmica. Não, acho que nem tem muito essa lembrança pra comparar, né? Eu pergunto hoje, você lembra quando a gente morava no apartamento? Sei lá, vou me remeter a alguma coisa. Ela, não. Falei, então, a gente morava quando a mamãe era casada. Então, eu falo tento, né? Falar naturalmente. E logo após que você separa, sempre tem uma briguinha, né? Porque aí você tem que discutir guarda, você tem que discutir financeiro, que é o pior, né? Guarda de um, guarda de outro, quem que vai ficar, o que você vai fazer, tal. Ele retomou a vida dele com muita facilidade, igual eu falei pra vocês, eu não consegui. E a gente chegou, assim, num ponto da nossa relação que eu falei, a gente tentou de tudo, não dá mais. Ele saiu de casa e aí todo mundo perguntou, vocês tiveram flash? Porque todo mundo normalmente tem, vocês voltaram? Eu falei, não. E a outra estatística também, Miriam, que tem, assim, é que a mulher, ela demora para tomar a decisão, mas quando ela toma. Não tem Cristo que faça ela voltar. Sabe? Então, assim, eu demorei para tomar a decisão, mas quando eu tomei, eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo, sabe? E isso é muito bom, porque você fica com o coração mais em paz, mas ao mesmo tempo super conturbado. O primeiro ano ali eu sofri demais, assim. Foi muito ruim. E elas muito pequenas, então imagina, eu parei de amamentar, meu leite secou, eu tava no meio do meu puerpério. Psicológico. Sabe, psicológico vai lá embaixo. Mas apesar, igual eu falei pra vocês, da minha família ser muito tradicional, eles me deram um apoio total, assim. Minha mãe chegou em casa e falou, vamos morar na minha casa, vamos comigo, calma, eu vou te ajudar, não precisa ficar assim, nananã. Teve acolhimento. Muito, e aí, até hoje, assim, sabe? Elas não quis morar com ela, quis morar sozinha por causa da educação das meninas. Porque eu acho que vó tem que fazer a parte dela e a gente é nossa. Vó é um problema, né? É um problema e uma solução, né? Mas assim, é que eles também... vó é pra mimar. Vó é vó, né? A gente que tem o papel. Não, eu queria ter a minha mãe como vó. Sim, pra mim, né? Porque, gente... Sim. E como mãe, ela foi diferente com a gente. Né? Minha mãe era super rígida. Exatamente. Com as minhas filhas. Mas é porque agora ela tem o direito de ser vó, né? E curtir. E aí é isso que eu me questionei. Eu falei, eu não vou tirar esse direito, porque se eu morar na casa dela, ela vai ter, eu vou querer impor as coisas, ela não vai querer, então, doce pra mim é só final de semana, ela chega lá em casa e dá doce, sabe assim, umas coisas assim, tal coisa você só pode fazer, tal, não, deixa elas fazer, então assim, esse é o papel dela mesmo, né, então assim, eu preferi juntar minhas coisas e morar com elas. Certo. Aí agora a gente vai entrar então no ponto que é o tema realmente desse podcast, desse episódio. A vida após o divórcio. Isso tudo só foi uma introdução pra gente aquecer. E aí? Divorciaram. Ou separaram. Foram dar notícia. Todo mundo, os próximos, uau, que é isso? Todo mundo achava que era um conto de fadas, rolou isso, assim, foi uma surpresa. Como que foi, assim, a reação do pós? A parte que eu mais ouvi era assim, meu Deus, mas vocês pareciam ser tão felizes no Instagram. E eu, sim, né, gente, que vocês queriam que eu postasse a gente quebrando o pau lá em casa no Instagram? Não, né, não vou postar. Então, assim, realmente, assim, teve pra muita gente, sim, de fato foi um choque. Mas é aquela coisa que é só quem vive, né, só quem tá dentro, só quem acompanha de perto, que sabe de fato o que realmente acontece, né. Então, aí, quando você fala, assim, pras pessoas, aí a primeira pergunta é, mas foi traição? Quem traiu? Tipo, é uma listinha de perguntas que tem, né? Aí a pessoa olha pra você e fala assim, mas o que aconteceu, assim, de fato? A pessoa quer saber o porquê. Ai, são tão indelicados em todos os momentos, né? Muita gente, né? E fala assim, nossa, mas... Gente, vocês eram tão lindos juntos, pareciam tão felizes. Eu, sim, fomos muito felizes. Tem os piores, tem os que vão te dar conselho. Sem saber o mínimo. Você tem certeza que você fez isso? Você de uma família tão tradicional, tão religiosa, casamento é pra sempre. Por
que você não tenta mais? Será que você não teve tanta paciência? Me dava uma... Ai, Não, a pessoa imagina, chegar e falar pra pessoa, você assim, nossa, mas você tinha que poxa. tentar fazer tal coisa. Já fiz. Mas e outra coisa? Também. Aí tem que Sabe? ficar justificando, É. né? Se explicando. Será que perguntam as mesmas coisas pro homem? É que geralmente o homem conversa com o homem, eu acho que o O homem homem não dá não- palpite nesse ponto, Eu né? acho que não também. Eu acho que eles não acredito se, que os não homens não também. se envolvem tanto. Isso eu acho que é mais característico da mulher. Tipo, por quê? Mas como que foi? Nananã, É. né? Mas as crianças, É. meu Deus, que dó, né? É, E eu tudo é pensando, que dó. que dó de mim, Jesus. É. Tipo, porque e as pessoas querem saber o motivo e querem que você exponha tudo. É como se você fosse, tipo, obrigada a Tem se- que, a se que sair defender, com um sabe? sonzinho ligado no toma Conta da sua vida, vida. né? E assim, até hoje eu ouço coisas, às vezes a pessoa me fala assim, nossa, Camila, vieram me falar que aconteceu isso, isso e isso com você e tal, não sei o quê. Eu falo, gente, coisa assim que não aconteceu de fato, sabe? Mas o falatório das pessoas, e como o povo gosta de saber da vida da gente, né? Aham. É. Mas ninguém vem te ajudar. Oi, Camila, tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? As crianças estão bem, né? Precisa que eu fique com as crianças pra você ir no médico ou fazer alguma coisa, ou descansar, Aham. né? Não E tem. aí, como que foi a rotina pós o divórcio, assim? Como que foi Exato. estabelecer Ainda a é. nova rotina? Porque, assim, geralmente numa vida de casados como a minha, né, e como foi a de vocês, a gente, por mais que sobre mais pra mulher sempre, mas você tem ali uns mais, outros menos, o marido ali que auxilia, que tá, uns são mais parceiros, mais ativos, outros menos, outros nada, É. mas pelo menos tem alguém ali. E aí, como que foi a divisão dessas rotinas? Como que foi a carga pra vocês? A gente ressignifica muita coisa, assim, né? Por exemplo, a casa, como eu ficava com as meninas meio período, e meio período eu ia trabalhar na escola que era da minha mãe, e eu ficava mais com elas, então assim, supermercado, ele que fazia. Ele pegava meu carro e lavava e trazia ele limpinho, assim, abastecido. À noite ele dava banho e eu ficava com a neném, que a gente não pegou muito tempo junto com a neném. E aí você se vê sozinha. Você vira quase um homem e uma mulher, assim. Eu acho que também o que assusta os homens, além do que eu falei, é que você fica tão independente, né, que você consegue tudo. Hoje eu cuido do meu carro, eu faço compra, eu cuido das meninas sozinha. As meninas dormem no carro, sou eu que levo lá pra cima da minha casa, que é um sobrado. Sou eu que, sabe, sou eu que faço tudo. Elas ficam doentes, sou eu que cato e levo pro hospital. Então, assim... Mas ele, hoje eu até falei pra você, né, que ele é um bom pai. Ele é um pai bem presente. Quando a gente fez a divisão da guarda, eu sofri muito, porque aí um dia na semana ficava com ele, final de semana alternados. Quando a primeira vez que antes de um ano eu não deixei a bebê ir, né? E aí eu só deixava passar uma tarde com ele e ele me devolvia. E aí quando essa bebê fez 1 ano e a outra fez 3, que as duas fazem em junho... o juiz falou, não, agora você vai ter que liberar, dormir, pernoitar. E aí elas começaram a dormir com ele. Acho que nos primeiros meses eu ficava lá em casa, assim, mal. Eu não sabia o que fazer. E ao mesmo tempo me dava uma agonia. Eu falava, Tayane, minha irmã, eu tô indo pra sua casa. Preciso fazer alguma coisa. Não conseguia, assim, sentar e falar, graças a Deus, vou assistir um Netflix. Não conseguia. Hoje... Hoje você consegue ter o seu momento. Hoje eu tenho meu momento, eu amo ficar em casa sozinha, amo estudar, que eu estudo muito, amo ficar assistindo filme. Hoje eu consigo, assim, mas o comecinho ali é muito difícil, até você acostumar, sabe? E hoje elas também estão acostumadas, porque antes a minha mais nova faz psicóloga, porque ela começou a chorar para ir com o pai. Aí a gente não consegue ajudar, porque, né, isso é um caso mais para psicologia mesmo. E aí eu coloquei ela na terapia e ela foi trabalhando isso. A gente foi em sessões para ajudar ela, tudo. E aí isso começou a ser mais tranquilo para ela. Então hoje elas vão felizes, assim, pro pai, sabe? E aí é um momento que a gente tem de, pelo menos pra mim, é um momento que eu tenho de descansar. Sabe, por exemplo, eu venho pra Dourados nos dias que eu não tô com elas. Então eu venho sempre na terça e volto na quarta. Que é o dia que ele pega na terça. Se eu viajo, sempre no final de semana que eu não tô com elas. Então eu me programo pra fazer as coisas. Quer dizer, quando eu você tô com descansa trabalhando.
Nesse caso, sim. É que a mãe, né, às vezes... Às vezes a mãe quer sair de casa pra descansar no É trabalho. bem assim. E você, Camila, como que foi a rotina? do Comigo, pós? assim, até hoje eu ainda estou me adaptando um pouquinho. Por quê? De fato, né, meu ex-marido que fazia tudo. Então, ele que levava na escola, ele que buscava. Nós só tínhamos um carro, então eu ficava com ele, porque é o trabalho dele. Então, ele que tava empenhado nisso tudo. Então, supermercado, tudo era ele. Eu não fazia nada disso. Meu negócio era eu chegar no salão, deixava as crianças na escola junto com ele, chegava no salão, às 8 da manhã, depois, hora do almoço, ia pra casa, enfim. Então, tipo, a rotina toda era ele. Agora é tudo eu, né? Porque os 3 estão comigo. Então, assim, no começo, aí eu tive que comprar um carro, porque eu não tinha, né? Então, estamos aí pagando uma bíblia aí pra poder ter um carro, pra poder carregar as crianças. Então, assim, agora que eu já consegui adaptar mais questão de horário, de rotina, mas no começo foi muito, muito, muito difícil. Porque daí eu me vi cansada, exausta, né? De ter que fazer tudo sozinha. E aí você chega para as pessoas e fala, ai, tô cansada. Dentro da minha própria família, isso. Ué, mas você não queria separar? Você devia ter pensado nisso antes de você separar, né? Eu não pensei, não. Não, né? Eu vou deixar de separar porque eu vou ficar cansada, né? Vou viver infeliz pra não ficar cansada. Mas, gente, coisas, né? Mas assim, essa questão da rotina mesmo é um pouquinho complicado. E a gente se desgasta, né? Em relação a guarda das crianças, hoje a gente já conseguiu organizar um pouquinho mais. O trabalho dele também é um pouco complicado, então nem sempre dá pra ficar, nem sempre pode pegar. Então a gente vai tentando organizar. Às vezes eu ligo pra ele, peço socorro, falo, olha, hoje eu não consigo buscar na escola, você pode ir pra mim? Né? Ele, eu posso, eu não posso. Então a gente vai tentando se organizar dessa forma. A nossa guarda é unilateral, então é só minha. É a sua, né? Mas isso também não tira dele as obrigações, né, como pai, então... Vocês chegaram a cogitar alguma vez, ou só em pensamento, a guarda principal, vamos dizer assim, ficar com eles e não com vocês? Nenhuma momento. As duas falaram juntinho. É interessante isso, não né? Não passa pela cabeça da mãe. Não passa, isso, né? Mas passa sim, se ele quiser, eu pego a guarda pra mim inteira. Mas eu dar minha guarda, contrário. Jamais. A minha é diferente da sua, porque a minha ele ainda leva na escola. Por exemplo, ele pega na terça, quarta, elas acordam com ele dá almoço, leva pra escola. Final de semana, sexta, ele pega na escola e só me devolve no domingo. Então ainda é mais dividido, assim, sabe? Mas mesmo assim é cansativo. Não, a rotina pesa muito, né? Pra quem tem eu pra quem tem dois, isso pra quem se tem passou 3. na cabeça de vocês em algum momento, isso. É porque eu acho que na maioria das mães não passa mesmo. Só que eu conheço um casal que é o contrário. Que a guarda principal, não sei se seria esse termo, assim, tipo, que a guarda ficou com o pai. E eu acho interessante que... ouço muito falar mal da mãe. Como? Assim, na cabeça de vocês não passou, mas eu fico sempre pensando, falei, nossa, por que não pensam tão mal, assim, do pai e quando a mãe faz, né? Porque pode acontecer, né? Sim. Não é o caso de vocês, mas pode acontecer. Então, eu sempre fico comparando isso, como que encaram as coisas. Hoje, nesse papel, antes eu até julgaria. Acredito que, nossa, como que a mãe deixa. Mas hoje, desse lado, né, eu... entendo e não julgo. Porque realmente é muito difícil. E as responsabilidades ficam todas com a mulher mesmo, né? Um dia eu brinquei, eu falei assim, vou ligar lá pro Alex, que é meu ex-marido, vou perguntar pra ele se a gente não pode trocar, eu pago a pensão, então... E ele fica com as mãos. Eu imagino que na hora do pega pra capava, tipo, deve pensar, ai meu Deus, se fosse o contrário, né? Só que aí eu acho que é o amor, não que a mãe que não faz isso não tem o amor, mas sim, eu também, eu acho que no meu caso eu não conseguiria largar. E é muito engraçado porque eles ficam com o pai um dia, que ele pega no sábado e devolve no domingo, a cada 15 dias. Eu sinto falta. Eu reclamo todo dia que a minha casa é uma bagunça, que é difícil, né? As coisas é uma gritaria. Mas o silêncio quando eles não estão é ensurdecedor. Mas aí, tipo, eles vão, eu durmo e eu falo, meu Deus do céu, né? Que saudade. Tem nada pra fazer, com quem brigar, com quem Bom, gritar. não falamos sobre isso, mas eu lembrei disso agora, eu tenho um adolescente, né? Então, assim, ele
já escolhe se ele quer ir pra casa do pai ou não. Né? Então, geralmente, ele quer ficar lá em casa, porque já tem as coisas dele e tal. E eu até acho bom, porque daí o Alex consegue ter mais tempo com os outros 2 pequenos, dar mais atenção e tal. Então, aí o grande sempre tá comigo, é meu grudinho, assim. Ele sempre, às vezes vai, sim, pra casa do pai, às vezes vai um dia da semana, quer jogar futebol, jogar videogame e tal, ele vai. Mas a maioria das vezes, quando é as visitas, ele prefere ficar em casa. E eu acho que é porque ele também tem esse momento de descanso. Porque os outros Aí ele vira dois filho único, um pouquinho mais velho, também tem um sosseguinho dele. Com certeza, acredito muito que é isso. E como que foi a questão de vocês voltarem a se enxergar como mulher? Assim, não que quando vocês eram casadas não são, mas a gente, quando casa, quando se torna mãe, eu vejo que tenho a impressão que a gente vai se perdendo cada vez um pouquinho mais do que a nossa essência. Aconteceu isso comigo e aí chegou um momento que eu falei assim, peraí, quem eu sou? O que eu quero? Do que eu gosto mesmo? Porque parece que a gente vive tanto para casa, tanto para os filhos, tanto para o marido, que a gente se perde. Em coisas básicas, que eu percebo que às vezes os homens, em sua maioria, não acontece. Tipo, eles não deixam de jogar o futebol, ou jogar o videogame, ou de ter um momentinho, uma conversa com os amigos. E a gente vai deixando. Então, nesse contexto, vocês sentiram isso também? Que no casamento vocês se perderam? E aí, depois, como foi esse reencontro? Eu senti muito, nossa. Tanto assim que hoje eu sou Você vê minha foto de quando eu era casada, assim, agora como eu sou, totalmente diferente. Porque eu comecei a olhar pra mim. Falei, o que eu tô fazendo? Eu gostava tanto de fazer esporte, não faço mais. Eu não priorizo meus momentos da academia, que eu gosto tanto. Sabe? Assim, não vou tanto mais no salão. Tava sem luzes, que era uma coisa que eu fazia, adorava. Mas é muito difícil, pelo menos pra mim foi muito difícil, porque você fica lá 10 anos sendo só a mulher daquela pessoa, beijando só aquela pessoa, tendo relação só com aquela pessoa. De repente você se vê perdida, você não tem mais aquela pessoa. E aí qualquer pessoa que você... Fora que quando, assim, é muito, por exemplo, muito difícil, como foi o meu final, assim, entre eu e ele... Você fica desacreditada, assim, sabe? Você fala, não vou. Primeiro que eu não queria mais. Fiquei um tempo, não vou, mas chega. É a primeira coisa que a gente fala, Já casei, já tive filho, já fiz minha parte na sociedade, já, né? Não quero mais nada. E aí depois, com o tempo, agora, eu vou falar pra vocês, assim, que agora, no 3º ano, que vai entrar agora no 4º ano que eu tô separada, que eu comecei a falar, não, eu acho que eu preciso de alguém, tô me sentindo muito sozinha. Então, assim, agora que eu comecei a pensar, mas, assim, antes disso, você primeiro se descobre, né? Por exemplo, igual elas saíam, que série que eu vou assistir? Nem lembro que série que eu gostava, porque eu assistia umas de guerra com ele, e por isso ficava mesmo, sabe? Vou, sei lá, comer um chocolate quente que nunca mais comi, sabe? Então, você começa a repensar em você. E amizades, você conseguiu manter durante o casamento ou teve que... As que eram amigos dele, foram pro lado dele. E as que eram os meus amigos foram pro meu lado. Entendi. Isso é nítido, assim, sabe? Eu era muito amiga das mulheres dos amigos dele, que hoje não falam mais comigo por causa dele. Então, assim, as minhas amigas, que os homens eram amigos dele, também não falam com ele. Não é que não falam, né? Sim, não perdeu o contato. Não convivem mais, porque convivem comigo e não convivem com ele. Entendi. Né? Então, e assim, por exemplo, eu saí de um casamento e a maioria das minhas amigas eram casadas. Aí você fica perdida. Aí minha irmã se separou, também por outros motivos. E aí eu falei, cara, graças a Deus, tem ela agora. Tem uma companheira. Sabe, vamos pra um barzinho. Porque acontece muito isso, né? Os nossos amigos acabam virando tudo meio que casados com filhos. Isso quando a gente tem amigos, né? Que muitas vezes, por causa da correria, a gente vai perdendo as amizades, né? E aí, né? Pra onde que vai essa mulher? E você, como que foi aí eu assim... Essa questão de se reencontrar. Eu comecei a me reencontrar ainda casada, né? Já tinha tomado essa decisão de que iria me separar, mas não sabia quando, né? Então, eu sabia que era uma coisa que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. E isso é uma coisa que as pessoas também falam, separou porque emagreceu.
Emagreci, né? As pessoas são tão fúteis. Então, né? Sociedade, né? Então, assim, o ano passado eu emagreci aí quase 20 quilos, né? Então, foi quando eu comecei a me olhar, assim, a entender realmente, de fato, o meu valor. Porque a gente, por conta das circunstâncias de filho, casamento, trabalho e tal, a gente se deixa. Perde um pouco. E olha só, eu trabalho com autoestima. Eu trabalho com mulheres. Meu trabalho é elevar a autoestima de outras mulheres. E eu tava vendo que eu estava me perdendo nisso, né? Eu falei, peraí, não tá dando certo isso aqui. Não tá condizente aqui com o que eu trabalho. Então, eu fui, né? Procurei academia, procurei emagrecer e tal, antes disso. E aí, né? Uma mulher com autoestima lá em cima, né, gente? Não há quem derrube. Não há. Né? Então, assim, no casamento ainda eu comecei a me cuidar. E foi bem difícil dele entender o que tava acontecendo. Ele era contra. Não, você tá emagrecendo muito, pode parar. Por que será, né? Deve pensar. Tipo, nossa, você tá procurando outra pessoa. Aí, quando o negócio já tá ruim, qualquer coisa é motivo, né? E, na verdade, provavelmente, foi todo um processo interno, né? Você já tava com algumas insatisfações, não sabia pra onde, aí você se culpa, fala, não, é porque eu não tô bem. Aí você começa a tentar se reencontrar. Eu acho que não tem como descolar uma coisa da outra. Tipo, separou porque emagreceu, ou emagreceu porque se separou. Não, foi um conjunto, né? É um conjunto. É isso. E aí, né, me reencontrei ali, comecei a fazer dieta, uma vida louca aí de treinar 4h30 da manhã, porque daí você começa a gastar a sua energia com outras coisas, né? Que você vê que não tá dando certo aqui, vamos botar energia ali em outras coisas. Então, assim, depois, assim, foi mais tranquilo. Né, assim, consegui já me levar, assim, numa boa, assim. Eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, nossa, eu vejo brilho no seu olhar, coisa que quem me conhece há muito tempo, falou assim, nossa, coisa que parecia que você tinha perdido, né? Então, e aí eu arrumei um outro relacionamento, graças a Deus. Você foi mais rápida, a Thalita ainda não teve, a Camila já... É legal que aqui a gente tem exemplos diferentes. Exemplos, Ai, gente, né? Pra que merece ser ficar feliz, sozinha? Não, imagina. Pra você foi tranquilo isso, assim, ou foi... E também como que as pessoas palpitaram muito, porque o homem pode ser rápido, né? A mulher não. Então, hoje em dia, ambos temos os nossos relacionamentos. Tanto meu ex-marido já tem um relacionamento dele também, tá super bem. Certo. Eu já namoro. Beijo, amor. Te amo. E assim, é estranho. Não vamos dizer que não é. Imagino. Né? Fiquei tanto tempo com a mesma pessoa, e até o negócio da conquista de novo. Exatamente. De ir pra pista novamente, eu fico imaginando como que é estar na pista. E aí, assim, né, o legal disso tudo é você sentir o friozinho na barriga de novo, né, que é coisa que se perdeu, né? Você fala, gente, que coisa estranha, que coisa boa, tal. Então... Você é legal. casada com Deve ele. ser gostoso. Ele mora com você. Meu namorado? Não, mais ou menos. Tudo junto e misturado, um pouco separado. Mas isso... a gente dorme junto todo dia, né? Mas eu fico imaginando, assim, esse retorno mesmo à vida, vamos dizer assim, que é uma vida totalmente diferente da vida de casado, né? E você começou a sair, como que foi? Não, eu nem tive tempo, assim. Logo, gente, foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa meio doida, assim. Mas não foi algo que você tava buscando, aconteceu? Não, eu tava ali com a minha cabeça fechada, né? Ai, meu Deus, só me dá trabalho demais, larga pra que isso e tal. E eu tava com a vida toda ferrada. Porque eu ainda não sabia nem o que eu ia fazer com o que eu tinha feito. Entendi. Entendeu? Então, assim... E aí, quando nós nos conhecemos, foi... Não sei, gente. Não tem explicação, assim, né? Foi uma coisa muito doida aí que aconteceu. E aí, assim, as pessoas falam, nossa, mas vocês já se conheciam? Eu, não. Nunca vi na vida, não tinha visto e tal. E ele até... Nós nos conhecemos pelo Instagram, ele me mandou um oi lá. E falou, eu lembro que ele falou assim pra mim, nossa, eu percebi que tinha alguma coisa errada na tua vida, assim, né? Que você tava meio perdida e tal. Ele teve esse feeling, assim, de perceber que eu tava passando por algum momento só pelos meus stories. Eu falei, gente, né? Que coisa. E assim, né? Um homem, pra ele encarar um relacionamento com uma mulher recém-separada. 3 filhos. Mãe de 3 filhos. Ele não tem filho. Ele não tem filhos. E ele quer ter filhos?
diz que quer, aí depois vendo os meus, às vezes acha que não quer. Às vezes ele fala, não sei, tô repensando se eu quero ter filho ou não. Mas isso aí, deixa pra lá, né? Deixa acontecer, né? Se eu puder enrolar ele nisso. Eu já saí muito, nossa. Eu, nos meus 2 primeiros anos, eu fiz o que acho que eu nunca fiz na minha adolescência, assim. Aproveitei, saí, viajei com a minha irmã, porque eu tinha uma parceira, né? Assim, essa as duas parceira foi maravilhosa. Na mesma fase. A gente tava vivendo a mesma fase, as duas machucadas, a gente saía, conheci muita gente também que se separou. E aí a gente acaba se afinando, fizemos um grupo de amigas do beat separada, amigas de não sei do que, tudo divorciado, até hoje. A gente tem amigas do vinho, são 8 meninas, tudo separada, sabe? E aí você vai, né, se encontrando. Eu, assim, o que me pega muito é que por exemplo, eu te perguntei, ele quer ter filho? Eu já não fico com o cara que queira ter filho. Aí se o cara quer casar, até pode ir. Agora, um cara que não queira ter filho, eu já não quero. Ou que quer ter filho, eu já não quero. Aí a pessoa, tipo assim, Você analisa bastante. Eu falo pra minha irmã, eu falo que acho que minha régua é muito alta, assim, sabe? A pessoa tem que profissionalmente estar estável pra ter a mesma vida que eu, né? A pessoa precisa não querer ter filho. A pessoa... pra mim, 40 a mais. Não gosto de cara mais, não. Então, assim, a régua fica desse tamanho, né? E aí é mais difícil. Mas, e assim, eu acho estranho esse negócio do... Quem foi casado há muito tempo, você namorar. Eu não sei namorar, gente. Eu não sei. Verdade. Eu não sei namorar, eu acho entendeu? que eu não saberia também. Não, vai dormir aqui todo dia, sim, entendeu? Não sei namorar esse negócio de, cada um na sua casa. É estranho demais esse negócio. É que você acostuma, né, com a rotina ali, né? Eu quero fazer, a gente tá quase caminhando pro fim. Passa rápido, né? Muito. Mas eu queria fazer 2 perguntas pra vocês. Uma é, talvez, um pouco mais pesada, vamos dizer assim, e depois uma mais leve. Vamos começar pela pesadinha. Não é pesada, mas eu acho que é importante. Temos muitas mulheres nos assistindo. Vocês estão aí? Graças a Deus, que bom que temos audiência. E às vezes elas estão em um momento que elas ainda não se separaram. E aí estão ali pensando, nossa, meu casamento tá... O que vocês diriam pra ela, pra esse tipo de mulher? Tipo, se ela quer ainda tentar, tipo, onde olhar, o que olhar para não errar, ou assim, vocês conseguem identificar, vocês até já falaram assim, eu sei que eu tenho minha parte de culpa, tal, sim. Né, então assim, eu não quero aqui levantar a bandeira, divorcie-se, não, né, se você ainda tá em tempo de preservar, vamos primeiro falar com essa mulher, ela ainda tá em tempo, o que você diria para ela, Thalita? Olha, primeira coisa que eu falo muito para as minhas amigas. Tem amigas que você separa, todo mundo vem te perguntar, o que você acha? Eu falo, não se separe se você ainda gostar muito da pessoa. Porque no meu caso eu já não gostava, não amava mais. Sempre gostei, amei muito ele, mas dos 2 anos que eu falei para vocês que eu fui me tomando a decisão, eu já não o admirava e não gostava mais. Você gosta dele? Gosto. Você admira ele ainda? Porque amor e admiração para mim vem ligado. Você já tentou de tudo? Você, sei lá, qual religião que você tiver, psicóloga, psiquiatra, já tentou conversar? Se você já fez todo esse caminho, eu falo assim que a mulher tem um feeling, né? Que a gente sabe quando o negócio não vai mais. Então, assim, só toma a decisão a hora que você tiver certeza da sua decisão. Porque a pior coisa, principalmente para quem tem filho, é você tomar a decisão e voltar atrás. Tomei e voltei atrás. Tomei e voltei atrás. Então, assim, tenta de tudo. Tenta ir para todos os caminhos. Esses negócios de psicologia, de grupo, o que for que a pessoa acreditar, tenta de tudo. Não deu, tentei de tudo. Ainda gosto, mas, assim, vejo que nossa convivência não é boa. Então, eu acho que daí já não... Assim, você tá feliz? Não. Então, só que eu acho que tem que tentar de tudo, tem que ir no limite, assim, sabe? Porque daí você sai com a consciência tranquila que você tentou. Ou às vezes até consegue recuperar, né? Tem vários casos de que é possível, né? E a outra pessoa tem que querer também. Sim. Então, assim, senta com o seu marido e fala, você quer? Que eu vou tentar, mas se você não tentar, não vai adiantar nada.
Então, assim, ele quer, você quer, os dois estão afim de correr atrás. Sim. Agora, se só um tiver... Porque quando um não quer, dois não brigam, é a mesma coisa quando... Como é? Não sei que lá, dois bicudos não se beijam, né? Uma coisa assim, né? E você, Camila, o que você diz pra mulher, assim... do que você consegue enxergar? Errei, era melhor ter feito assim, talvez se eu não tivesse feito tal coisa. Não que a culpa foi só sua, mas aqui estamos falando com você, né? Então... Sim. Não, eu acredito, quando eu ouço alguém falando assim, mas é porque a mulher que resolve tudo, a mulher que faz tudo, às vezes, digo até a questão do papel do homem, sabe? Se a mulher querer fazer o papel do homem, hoje eu consigo enxergar que isso tá muito errado. Então você não é feminista? Não, não é isso. Não é levantando nenhuma bandeira, sabe? Mas essa questão eu acredito muito que sim, o homem tem que ser provedor, o homem tem que te defender. Então, quando há essa inversão de valores aí, sabe? Tipo, dele ficar mais... cuidar mais da casa, cuidar mais dos filhos, e você só trabalhando fora e provendo mais do que ele. Quando eu vejo esse tipo de situação, eu falo, gente, isso não dá certo. É muito difícil dar certo. Primeiro porque talvez, às vezes, o homem, ele possa se sentir diminuído em relação a você, por você estar, né, em outro nível. E segundo, porque você, a hora que você precisar de um cuidado, um porto seguro, você não vai ter. Você não vai conseguir enxergar dessa forma. Então, por isso que eu falo que quando você perde a admiração pela pessoa, é muito difícil. Sim. Né? Então, assim, é aquilo que ela falou. Já tentou de tudo, né? Quem tem a religião, né? Hoje, a igreja, né? A igreja em si, como um todo, tem muitos grupos, né? No meu caso, sou católica. Tem padre que conversa, que aconselha, né? Então, assim, tem muita coisa, assim, que pode ser feito se há amor. E aí, é uma via de mão dupla. Né? Porque você cansa de só você fazer as coisas. Porque, às vezes, se você não tem diálogo, se você não conversa, às vezes pra pessoa tá tudo bem. Né? Tipo, você tá lá se desgastando horrores, mas aí você não fala... E ainda mais com o homem não adivinha, né? Eles são sensíveis. Eles são na caixa deles lá, né? Então, se você realmente não abrir a boca para falar... Vai ser difícil ele saber. E aí, às vezes, o cara leva um susto. Como assim você quer se separar, sendo que você nunca falou pra mim que você... Verdade. Quer se separar? Eu acho que o meu maior erro foi esse. Comunicação. Porque eu sou muito introvertida e eu aguento muito, sou muito calma. Então, eu ia aguentando, ia falando pra ele. Esse foi assim, isso eu me arrependo muito. Eu não era pontual. Porque homem, eles nunca... A gente é muito sensível. Eu sei, se eu sou sua amiga, eu sei o que você tá sentindo no seu olhar. Aí, fazer cara de brava pra homem não explicar, eles não entendem. Ficar emburrado, eles não entendem. E eu fazia isso. Tem que ser explícito com eles. Tem que falar. Eu estou me sentindo assim porque você fez isso. Você precisaria ter feito aquilo pra eu ficar pontualmente, bem. Porque eles esquecem também, né? É igual criança. Tem que ficar sempre. Pior. Falando. Pior. Então, aí, se você, né, se chega pra pessoa e fala, olha, então, o negócio é o seguinte... Comecei a pensar em separação aqui, né? O que a gente pode fazer, né? Eu te amo, você me ama, então vamos tentar aqui resolver. Gente, não tem nada melhor do que conversa. Diálogo é o principal. É o principal. E às vezes é o que mais falta, né? Agora vamos falar com outra mulher. Agora é outra mulher, outro perfil de mulher. A mulher que tentou de tudo, que nem vocês e tal, mas se separou. E ela está separada agora, assistindo vocês, e tá perdidinha, mais perdida que pinto no lixo. E aí, o que você fala pra ela, Thalita? Eu falo pra ela se olhar. Sabe assim, volta no que você era antes de casar e se olha. O que você gostava de fazer? Foi o que eu fiz. Eu gostava de, sei lá, eu fazia luta. Volta a fazer o que você gostava. Sabe, se a pessoa tiver filho, quando a pessoa não tiver com filho, faz coisas pra ela. Sabe, vai num salão, sei lá, gosta de beber com as amigas, vai beber com as amigas. Nossa, eu também. Quanto tempo eu fiquei sem fazer esses negócios de, não vou deixar as crianças porque ele não dá conta. Eu achava que ele dá conta.
que ele não dava conta de cuidar, porque eu era extremamente galinhona. E a maioria do problema das mulheres, às vezes, é isso. A gente reclama. Eu fiz isso na minha primeira filha. Sim. Achar que só eu sabia fazer, né? Esse foi um dos meus erros também. E aí, assim, fazer o que você tá afim de fazer, se conhecer, se descobrir. E eu, assim, o que me salvou foi minha terapia. Eu acho que você se descobre, se enxerga, consegue entender tudo que você passou, consegue ressignificar as coisas. E outra coisa que eu, não sei, assim, depende muito da religião da pessoa. Eu sou muito apegada a Deus, então eu falava, me guia, fica comigo, cura essa dor, não quero passar esse trauma pra frente, sabe? Pessoa que eu vou me relacionar não tem nada a ver com o que eu passei, até porque eu tive muita culpa também. Então, assim, eu acho que é isso, se olhar, fazer o que gosta, fazer uma boa terapia e se apegar em alguma religião a que a pessoa tiver, assim, pra fortalecer mesmo. Sim, legal. Camila, fala com essa mulher. A Thalita, né, a Thalita já resumiu. Primeira coisa, essa mulher me chama pra tomar uma cerveja, mentira. E vamos conversar. Manda aí um direct pra Camila pra marcar um happy hour. Se puder. Não, mas é que assim, aquilo que você falou no começo, né? Cada caso é um caso, né? Então, no caso de quem tem filhos, o que você pensa primeiro? Preciso cuidar de mim pra poder cuidar dos meus. Né? Então, a parte de você se olhar e você se priorizar, né? Entender o que está acontecendo. E a religião tem um papel muito importante nisso. Sim. Quando você tem fé, quando você tem no que acreditar, por mais dificultoso que seja o momento que você está passando, vai passar. Né? E aí, isso tudo depois serve de aprendizado. Também. Eu sou uma pessoa 1000 vezes mais forte, mais madura. Assim, eu amadureci e me fortaleci em 3 anos o que eu não fui em 35. Sabe assim? Eu acho que eu cresci e amadureci nesses 3 anos o que eu... Na minha vida eu não fiz. É porque aí é o quê? É você. Só você que pode fazer por você, né? E aí, pelos seus, né? No caso de quem tem filhos. Então, assim, realmente, a religião ajuda... Ter as amizades certas também Amizade. ajuda muito, né? Se você não gosta de sair pra beber, né? Mas procurar outra coisa, fazer alguma coisa que gosta. E amizades né? saudáveis também, Sim. né? Porque tem amizade que te coloca mais pra baixo, né? E se permitir. Né? Se permitir conhecer pessoas novas, né? E não ouvir a sociedade, porque a sociedade é machista. Você vai geral. ficar louca. Faz o que você quer, de acordo com a sua coerência de vida, né? Mesmo. Verdade. Exatamente. Ai, eu adorei, gente! Que delícia de papo, gostei muito, o papo fluiu muito bem, assim, acho que conduzimos bem esse assunto delicado, né? Foi legal. Obrigada, viu? Obrigada mesmo Obrigada por vocês terem aceitado vir falar, assim, de um assunto que às vezes... cutuca, né? Algumas feridinhas, mas que vocês levaram com tanta leveza, maturidade. E eu espero que vocês continuam nesse caminho aí, com esses brilhos nos olhos que eu vejo nas duas, né? Que encontro as duas, assim, lindas, com olho brilhante, e conduzindo a família, né? Porque vocês continuam sendo uma família. Sim, né? Pra sempre. A família tem várias características e você e suas filhas, você e seus 3 filhos são uma família. Eles com os filhos também, né? Isso que é muito importante. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi muito bom. Prazer também. Prazer é todo meu. Acho que tem que marcar um happy hour. Pode ser. Eu acho dá pra rolar. Dá pra rolar. Vai dar bom. Vocês também estão convidadas pro nosso happy hour. Ó, semana que vem pode contar que eu tô de volta.